Tudo bem com vocês, pessoal? Todos me escutando? Perfeito, então. Meu nome é Guilherme Acovino, eu sou gerente fiscal da Sephora. Eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação de metodologia ágil no dia a dia de techs, mas assim, vai ser um storytelling, tá, pessoal? Até porque cada um consegue, no dia a dia, implementar metodologias techs, metodologias ágeis, e cada um tem seu dia a dia em techs. Eu vou começar falando um pouco da pandemia, que a pandemia, na minha visão, foi um momento de adaptação ou estagnação, seguindo para o fim, pode-se assim dizer, da cultura do microgerenciamento, ou pelo menos a redução dela. Adaptação foi o que eu escolhi, acredito que muitos de vocês também. A gestão ágil, o que são backlogs, sprints, é aquela questão, não sou TI, o que eu tenho a ver com isso? Mas eu acho que a gente vai ter muito mais a ver do que vocês pensam. Como isso se aplica no nosso dia a dia de techs, bem como as ferramentas ágeis. Eu coloquei algumas sugestões, elas não se encerram por aqui, mas foram alguns pontos que eu implementei com o meu time e achei que a gente conseguiu trazer ótimos resultados nos últimos anos, tá? Esse era o momento que deveria pular e pulou. Pandemia, adaptação e estagnação. Eu acho que vocês sentiram a mesma coisa, pelo menos eu senti isso, em 16 de março de 2020, quando eu falei para o meu time, pessoal, peguem seus computadores e vão para casa. Eu acredito que vai ser uma semaninha que a gente vai fazer de home office e depois a gente já retorna. A gente sabe que essa uma semaninha se expandiu praticamente por 1 ano e meio. Acredito que vocês estejam também retornando agora para o dia a dia do escritório. E assim, ou a gente se adaptava, ou a gente simplesmente corria e não calculava, pagava e declarava nenhuma obrigação acessória. Simplesmente isso. E o que a gente conseguiu observar muito bem nesse momento? Que a gente se adaptou. Então, todas as atividades que a gente realizava efetivamente no escritório, a gente conseguiu levar para casa e muitas vezes fazendo mais. Aquela questão, não tinha mais aquele trânsito até o escritório para começar a minha entrega de obrigações acessórias, para começar meu cálculo de CMS-ST. Então, a gente conseguiu ver que o home office, isso funcionou muito bem. E um ponto que eu acho que foi uma mudança de pensamento por parte dos gestores é a questão do microgerenciamento. A Harvard Business Review, ela publicou em janeiro de 2021 um texto que é o How to Help Without Micromanaging, ou seja, como ajudar sem microgerenciamento. Como que você pode efetivamente auxiliar o seu time sem ser aquela visão, sabe, aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia? Tipo, quando não é você que está fazendo isso, é alguém que pode estar fazendo isso com você. E assim, quanto mais, eu falo, quanto mais sênior você é, ou quanto mais conhecimento você tem no que você realiza, você não precisa de microgerenciamento. Você não precisa de alguém em cima de você para um trabalho que você sabe muito bem, que você realiza, que você performa muito bem. O microgerenciamento, a Harvard Business Review, ela pontuou como um chefe que intervém frequentemente ou de forma muito extensiva nas atividades dos seus subordinados, ganhando uma péssima reputação em relação a isso. E a verdade, ninguém gosta de um chefe que não te dá liberdade para realizar o trabalho que efetivamente você já conhece. A pesquisa ela constatou que os colaboradores eles têm fortes reações negativas, tanto psicologicamente quanto fisicamente, em relação a essa aproximação. E os colaboradores que realizam trabalhos mais complexos, frequentemente precisam de apenas, não só de conselho, de aconselhamento, de encorajamento, mas precisam de algumas questões pontuais, né? daquele one-on-one, sabe, daquela aproximação que efetivamente traz alguma diferença. Então, precisam efetivamente desse tipo de encontro. Eu gostei muito que a Harvard Business Review, ela apontou 3 estratégias ótimas para esse momento, porque assim, eu acho que vocês como eu, a gente utiliza ferramentas agora como Teams, Zoom, Meet, e muitas vezes a gente não sabe como conversar ou como alinhar com alguém do seu time sem estabelecer um horário. Ou seja, eu preciso criar bloquear a agenda daquela pessoa para conversar naquele determinado horário. E é uma verdade, mas talvez não precisa ser uma conversa de 1 hora para determinado alinhamento. Por que não um daily? Daily a gente vai falar mais para frente, mas daily é uma reuniãozinha de 15 minutos
que simplesmente resolve, alinha, deixa definido o que se precisa. Por que não utilizar isso em vez de uma reunião de 1 hora? E por que não utilizar isso em vez de 2 horas, perguntando o que está acontecendo, querendo saber em detalhes aquela atividade? É uma forma interessante de trabalho. O que eles pontuaram? A questão de agendar horários efetivos para assistência, deixar isso extremamente claro, esclarecer ao seu time que você é um suporte, você está lá para ajudar, para tirar determinadas dúvidas, bem como alinhar o ritmo do seu envolvimento, a intensidade, a frequência, em linha com o dia a dia do seu time, entendendo as demandas deles. Como eu comentei no início, eu, como acredito muitos de vocês, até por uma questão de sobrevivência, isso é fato, a gente optou pela adaptação. É interessante que a McKinsey, isso em junho de 2020, se a gente for ver, a gente começou efetivamente com home office em março de 2020, por aí, algumas empresas em abril, algumas empresas não entraram, mas cada um com sua sistemática. E um ponto que eles observaram na pesquisa, isso é muito interessante, foram 3 meses depois, efetivamente, do início da pandemia, é que o pensamento convencional da pandemia, antes da pandemia, era de que ir ao escritório representava produtividade e absorção da cultura da empresa. Durante a pandemia, muitas pessoas elas foram surpreendidas como rápido e efetivamente as tecnologias de videoconferência ganharam o mundo. Ou seja, agora é muito difícil você me falar que nunca usou um Zoom, nunca usou um Teams, nunca compartilhou tela, nunca falou no mudo, porque todos vocês, pelo menos eu sempre falei no mudo e alguém virou e falou, Guilherme, você escreveu assim, Guilherme, se você está falando, você está falando no mudo. E é a verdade. Isso mudou bastante e a gente perdeu aquele receio, porque acredito que vocês tinham também, talvez, tivesse essa visão, que a pessoa está no home office, ela não está, ela trabalhou na parte da manhã e está assistindo Netflix no período da tarde. Isso é muito diferente. A partir do momento que a gente entrou em pandemia e precisou efetivamente entregar seu dia a dia em casa, todos respeitaram, todos entregaram, e pelo menos eu posso falar que nós vimos resultados muito melhores, tanto resultados nas entregas, quanto no bem-estar do time. Quantas pessoas que não tinham que demandavam 2 horas para chegar no escritório, e hoje em dia começam até mais cedo para fazer suas entregas. 3 passos para a reorganização que eles comentaram, porque eles também comentaram muito da mudança de estrutura, do workplace, do lugar que a gente trabalha. E eles comentaram alguns pontos que foram muito interessantes. Eles falaram de reconstruir a forma que o trabalho é realizado. Então, acredito que todos vocês, eu também, nós repensamos a forma que o trabalho é realizado hoje. Decida entre pessoas certas para cada função ou função certa para cada pessoa. É diferente você alinhar com quem trabalha com você e você entender o que efetivamente ele pode fazer ou não, ou se ele está num nível de júnior, pleno ou sênior, que consegue trabalhar sozinho, que consegue trabalhar sem tanta proximidade. Eu acho que esse momento de pandemia ele nos ajudou bastante a analisar nosso próprio time e analisar a nossa forma de trabalho. Isso foi extremamente positivo. E, por fim, reveja o ambiente de trabalho a fim de suportar as prioridades da organização. Muitas empresas hoje estão repensando sua estrutura, também pela distância, por alguns pontos levantados pela pandemia, mas também pensando no modelo híbrido, pensando no bem-estar do funcionário. Se não há necessidade de ir todos os dias para a empresa, ele precisa efetivamente ter um lugar fixo? Não, pode ter um espaço que ele, quando for, vai se sentir confortável para trabalhar, continuar a realizar seu trabalho naquela estrutura, mas não precisa ter a separação e a estrutura que nós temos hoje. Gestão ágil, backlog, sprints, não sou TI. Né? Esse ponto foi muito interessante, porque antes da apresentação eu fiz aquele follow-upzinho, sabe, para ver se a apresentação estava boa, e o primeiro ponto foi com minha namorada. Minha namorada não entende nada de techs, ela se assusta quando a gente conversa, encontro com algum amigo na rua e a gente começa a falar de techs, é algo extremamente assustador. E eu entendo perfeitamente, ela é arquiteta, mas ela me pontuou e falou, tudo bem, Guilherme, você está falando de backlogs, sprints, mas você não explicou na apresentação que você me fez. E assim, isso é essencial. O backlog não é nada mais do que aquele objetivo, do que o produto ou problema que a gente precisa solucionar.
Esse é o backlog. E esse backlog, ele pode demandar mais tempo para ser estruturado. Eu posso demorar um dia, eu posso demorar uma semana, junto com times, não necessariamente só de techs, mas com times interdisciplinares, para a gente conseguir atingir isso. A partir do momento que eu tenho meu produto, meu problema ou meu objetivo, eu tenho meu sprint, que é aquele tempo que eu determino para tratar aquela questão. Ou seja, determino um mês para tratar aquela questão, eu tenho de entregá-la efetivamente. A gestão ágil, daí já seguindo essa linha, ela foi criada justamente por desenvolvedores. Ela foi criada pela área de TI no final da década de 80, começo da década de 90, com o Manifesto Ágil, que justamente pontuou formas que os desenvolvedores conseguiriam entregar determinado produto para determinada empresa em um tempo curto, sem a necessidade de burocracia, muita documentação, primeiro entregando o produto e depois efetivamente pensando em como estruturar toda aquela documentação. 4 são os principais valores da gestão ágil, que é indivíduos que são, na realidade, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, bem como responder às mudanças mais que seguir um plano. É interessante porque o que eu vou falar agora para vocês não foi pego de nenhum livro da parte correspondente a direito tributário ou tax transformation, mas sim justamente por um livro direcionado a project management, a gerenciamento de projetos, que é do Fábio Cruz. E o Fábio Cruz, ele começa a tratar cada um desses valores. O primeiro deles, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, ele defende o relacionamento entre pessoas, a reunião face a face, favorecendo mais as interações humanas do que a utilização de tecnologias. Obviamente, a gente utiliza a tecnologia dia a dia, isso é fato. Mas, assim, não vale mais você chamar a pessoa para um call, é aquele antigo, sabe? Manda um WhatsApp, mas será que algumas vezes não é mais fácil ligar? Então, não é mais fácil chamar uma pessoa para um call, num one-on-one, e conversar com ela a respeito de determinado tema ou determinado alinhamento? É um ponto a se pensar. Direciona os trabalhos de um time para que construa um produto pronto e funcionando, que tenha valor para um cliente, mais do que produzir documentos desnecessários em excesso, ou seja, a entrega do produto, ou, no nosso caso, a resolução de um problema, ela vem em primeiro lugar do que depois, efetivamente, redigir sobre esse problema, preparar determinada documentação. Então, é algo para a gente pensar também efetivamente nisso. Favorece a colaboração para o cliente, incentiva que este participe de maneira mais próxima do produto que está sendo desenvolvido. Esse é um ponto, alguns dos palestrantes hoje também falaram, o Omar comentou a respeito, que é a visão de nós de techs, nós somos parte do business. Isso é fato, e a gente tem que participar. Por quê? Todo cálculo de preço, ou mesmo determinações de onde vai ficar, por exemplo, um centro de distribuição, vão passar pela nossa área. Então, a gente é extremamente importante para o business e precisa ter essa colaboração. E, por fim, até em relação a responder às mudanças mais que seguir um plano, é a questão de promove respostas mais rápidas e objetivas às mudanças em tempo de projeto, evitando que elas sejam mal vistas no ambiente do próprio projeto. Aqui eu coloquei alguns princípios, pessoal, mas obviamente eu não vou passar por todos eles, que são 12 princípios da metodologia ágil. Ele consta na documentação, então ele consta na apresentação, então vocês podem lê-los depois, mas eu deixei 6 deles separados, justamente para a gente fazer algumas correlações com o dia a dia da nossa área. O primeiro deles: projetos ágeis tiram vantagens das mudanças. A primeira coisa que me veio na mente, pessoal, é lançamento de nota técnica. Surgiu uma nota técnica, a última que eu lembro, nota técnica 06-2020, em relação à intermediação do marketplace, né? Precisava daquele campo intermédio no XML para todas as operações de marketplace. Isso envolveu todas as áreas da empresa de forma extremamente ágil, ou seja, logística, TI, techs, todos unidos para a implementação disso. Por quê? Porque tinha um prazo. A partir daquele prazo, ou eu incluí efetivamente aquela tag, ou eu terei rejeição em todas as notas fiscais.
Os projetos ágeis, eles permitem que essas mudanças elas sejam analisadas pela empresa como um todo de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais prática. Atualizações de obrigações acessórias, EFD, ICMS, IPI, a gente sabe também que todos os dias a gente passa por essas atualizações e elas não envolvem muitas vezes só nós de techs, envolvem TI, envolvem nossos prestadores que são responsáveis pelos ERPs. Então, a gente sabe que tem toda uma cadeia envolvida nisso. E atualizações de legislação municipal, estadual e federal, que vocês sabem também que diariamente a gente tem atualizações, então todos os serviços de consulta de novas legislações, alterações, são sempre muito utilizados. O segundo ponto é o ponto de indivíduos motivados. Um ponto que trata-se de metodologia ágil e a realidade é que, a partir do momento que há entendimento por todo o time das demandas, há engajamento. Isso é fato. E o que a gente precisa é de engajamento. Como liderança, você, obviamente, para muitos assuntos, você vai colocar a mão na massa e você vai trabalhar junto com o time, mas você precisa garantir que o time tenha motivação para fazer suas entregas, que todos saibam efetivamente quais são suas demandas e o que há para se entregar. Entendimento é engajamento. As reuniões de alinhamento, que eu vou falar um pouquinho depois como uma sugestão de metodologia ágil, tornam o time ciente dos diversos assuntos, seja de compliance, contencioso, consultivo e projetos, permitindo a todos compreender e opinar sobre os temas. Eu tenho um time enxuto, então eu posso falar que compliance, contencioso, consultivo e projetos está efetivamente em 5 pessoas. E essas 5 pessoas, eu não posso separá-las para cada assunto. Isso é impraticável. Então, todas têm visão de todos os assuntos que ocorrem na área de tags semanalmente. Eu tenho uma reunião de alinhamento semanalmente, a todas as segundas-feiras, a fim de deixar claro quais são as demandas, prioridades, o que a gente precisa entregar, quais são os pagamentos que a gente vai realizar naquela semana, quais são as obrigações acessórias que a gente vai ter que entregar. Guilherme, mas cada um do seu time, não sei como você separa por estado, mas cada um sabe o que tem que fazer. Tudo bem, pessoal, cada um sabe o que tem que fazer, mas se um fica doente, se acontece um acidente, acontece alguma coisa, todos têm conhecimento do que está acontecendo e todos sabem, ou mesmo, tipo, esqueci, estava vendo uma outra demanda e precisei me concentrar com outra coisa. Tem alguém do time que vai saber, vai lembrar e vai fazer esse efetivo controle. Então, isso é extremamente importante. Desenvolvimento sustentável, a partir do momento que todos do time sabem de tudo, é muito mais fácil você, como gestor, balizar o desenvolvimento de cada um. Assim, sendo muito franco com vocês, o sênior vai ter a mesma visão, o júnior, na realidade, vai ter a mesma visão que o sênior. Obviamente, a criticidade do sênior, espero eu, tenho fé que, tem que obrigatoriamente ser outra. Isso é fato, mas todos vão ter essa informação. É uma forma de trabalho que eu acho justa e você consegue ver o desenvolvimento do júnior também de forma muito mais rápida. Excelência técnica. Não tem como eu cobrar de um time que trabalhe sozinho e que o meu papel, nesse caso, seja um de facilitador, se esse time não tiver excelência técnica. Então, é meu papel como gestor também dar todas as ferramentas possíveis para esse time para que ele consiga se autodesenvolver e, muitas vezes, se auto-organizar. Então, esse é o objetivo. A partir do momento que você dá ferramentas, treinamento, conhecimento, e você permite o time dialogar entre si, você tem um resultado muito benéfico. Você, como liderança, fica como um facilitador e o time desenvolve e tem conhecimento das atividades que tem que desenvolver. E a simplicidade. Muitos pontos que nós comentamos hoje, vários palestrantes falaram disso, que é a questão da robotização, e a robotização é essencial em techs, não tem cabimento a gente ficar fazendo trabalhos manuais todos os dias, em vez de verificar oportunidades. E um outro ponto que eu sempre cito, muito ligado também com robotização, é a questão de programação. Eu acho importantíssimo, e já é um papel que nós estamos vendo em techs hoje, de uma mudança de mentalidade em relação ao básico, um SQL. Aprender um SQL, aprender a fazer um select para trazer as informações de forma mais ágil, de forma mais rápida, sem depender só do seu RP tributário,
ou sem ter que, eu tenho que juntar a planilha A, mais a planilha B, mais a planilha C. Faz um select com essas 3 tabelas e já traz o resultado. Isso fica muito mais prático. Então, robotização e programação, no que diz respeito à simplicidade, é um ponto que eu penso bastante e eu vejo como essencial para o profissional de techs nos próximos tempos. Sobre ferramentas ágeis, sugestões, eu coloquei alguns pontos aí. Os primeiros deles também foram citados, né, que é uma questão mais de estrutura, metodologia, que é o Scrum, o Lean ou o Kanban. Eu, particularmente, gosto muito do Kanban e me organizo muito bem com ele, ou seja, eu tenho um início, eu tenho um em andamento, eu tenho um concluído. Isso é excepcional, e a partir do concluído, eu consigo estabelecer de fato o que foi entregue, quando foi entregue, e consigo ter uma definição de prazos, metas, junto com o meu time. Então, isso é importantíssimo. O Planner e o Trello, eu já utilizei os dois. Eu gosto muito do Planner, porque ele se comunica com o Microsoft Office, então ele se comunica com o e-mail e consegue mandar avisos ao time. Ao mesmo tempo, o Planner permite que todos do time alimentem a informação, ou seja, não é necessário, e no que eu estava comentando, né, o papel de liderança aqui vira um papel de facilitador. Eu não sou o centro, eu estou lá deixando que o meu time se comunique e entregue. E o Planner permite muito que cada um entre, crie seu próprio chart, defina se ele é o responsável ou outra pessoa do time é o responsável, e todos do time são avisados ali que houve a inclusão de um novo cartão. Obviamente, a responsabilidade está com uma pessoa ou com todo o time, isso é a definição daquele que criou o cartão, mas é muito positivo ter esse aviso pelo Office e se comunicar tão prontamente. E, ao mesmo tempo, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco quanto a isso, pensem que todos do time têm a visão do quadro de tarefas. Então, isso é extremamente importante e facilita muito o alinhamento entre eles. O Gira é muito utilizado também pela parte de TI, mais prontamente para resolução de determinados problemas, então ele deixa um backlog e as pessoas podem entrar naquele determinado Gira que tem um número próprio e fazer seus comentários, apontamentos quanto a ele. E o Google Drive e o OneDrive, que são 2 ferramentas de guarda de arquivo, compartilhamento, também 2 ferramentas extremamente úteis. Como isso se aplica em techs? E como eu falei, isso não é um assunto que se encerra aqui. Essas são algumas das metodologias que eu utilizo no meu dia a dia, e daí é de vocês seguirem também um pouquinho nessa linha, ou encontrarem outras ferramentas também que se adequem melhor ao dia a dia do seu time. Construção de quadro de tarefas, justamente o que eu comentei com vocês agora do Planner, que é um quadro visual para organização das atividades do time, ajuda na visibilidade e na transparência do dia a dia. O próprio time realiza a sua alimentação e controle. O Planning, que é a reunião de alinhamento que eu comentei que eu tenho com o meu time às segundas-feiras, e o próprio time tem uma reunião depois, 15 minutinhos, um daily, não mais do que isso, sobre as entregas das obrigações acessórias daquela semana e os pagamentos. Então, isso garante também que a gente vai ter segurança no que nós estamos fazendo e até um processo de double check, muitas vezes, para ver se a agenda está em conformidade. O daily, reuniãozinha de 15 minutos para alinhamento, direcionamento, não se precisa mais do que isso. Pelo menos eu tenho essa visão, obviamente dependendo do assunto, o fato, né? Tem que falar de arquivo de CAT42. Eu não vou falar em 15 minutos sobre um arquivo de CAT42, mas assuntos de alinhamento, definições, 15 minutinhos, meia hora, nada mais do que isso, é suficiente para tocar as atividades. Os squads, que são times multidisciplinares, até também comentar em uma das apresentações que um time multidisciplinar enriquece, e enriquece muito. Se a gente for pensar hoje, na pandemia, muitas empresas perceberam que conseguem contratar pessoas de outras localidades, com outras vivências, com diversidade, sem aquela necessidade de ter uma pessoa que mora em São Paulo. Então, isso traz diversidade, e isso traz também, isso agrega bastante para o time. No meu time eu tenho um advogado, um contador e uma economista. E as conversas que há entre o time são excepcionais. Por quê? Porque cada um tem uma visão diferente. A economista sempre vai num viés de faz sentido, mas esse número, essa movimentação de um mês para o outro faz sentido?
E essa pergunta é ótima, porque deixa todos em dúvida. Será que o processo foi feito corretamente? Vamos rever? Por que houve um aumento de ICMS nesse mês em comparação ao mês anterior? Isso é muito bom. Esses diálogos enriquecem bastante no dia a dia do time. Perfeito. A definição de metas. É fato, pessoal, que assim, estamos falando de uma metodologia ágil, estamos falando de uma forma de trabalho, mas o que a gente efetivamente tem que entregar é resultado. Isso é fato. Eu não vou falar para vocês, essa metodologia é melhor se eu não tenho resultado no final do ano. Então, esse é um ponto a se considerar. Com essa forma de trabalho, com uma construção, com um quadro de tarefas e com um Kanban, e aí o Planner me ajudou particularmente muito nisso, eu consigo ver todas as metas, todas as entregas que a gente teve desde o começo do ano, eu consigo ver, eu consigo verificar aquela pessoa que fez aquela entrega, o prazo que foi realizado. Isso é bom porque eu consigo mapear tudo que o time de techs entregou no decorrer do ano. Então, você precisa definir metas e você precisa, de fato, acompanhar essas metas. O modelo ágil me ajuda muito nesse sentido. E, por fim, limitar o trabalho em progresso. É entender a vazão do time e reduzir o volume de trabalho. Pare de começar e comece a terminar. Tudo que está em andamento tem que efetivamente ser terminado. Eu não posso ter um processo que eu inicio sem um término efetivo. Então, essa metodologia também ajuda muito nisso e ajuda muito no controle que a gente tem no dia a dia de techs. E é isso, pessoal. É um pouco só a minha história, como eu falei, falando um pouquinho da metodologia, mas é algo que como me ajudou nos últimos 2 anos na pandemia, acredito que também consiga ajudar muito vocês. Muito obrigado.